Abra sua Bíblia em Levítico 16, terceiro livro do Antigo Testamento. Levítico, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos aí. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele. Assim fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra por Azazel. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte sobre Azazel, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Eu li só até aí, inicialmente, porque eu vou basear a minha palavra em todo o capítulo, e depois, se der tempo, ainda vou para um capítulo do Novo Testamento. Então, irmãos, eu vou falar hoje sobre a purificação dos pecados. Essa expressão, a purificação dos pecados, está em Hebreus capítulo 1, verso 3. E eu quero falar sobre a purificação dos pecados. Eu vou tentar me manter dentro desse tema. Achei até interessante, porque eu percebi que os 3 hinos que nós cantamos, 2 deles falavam do sangue de Jesus como purificador do pecado, E aí eu não tinha combinado nada, eu não sabia nem que os meninos escolhessem esses hinos aí. Quando eles começaram a cantar aqui no ensaio, agora já no horário do culto, eu percebi que Deus estava tipo assim sinalizando, que a mensagem que eu ia falar era sobre a purificação dos pecados, e pelo menos 2 hinos estavam de acordo com a mensagem. Então, irmãos, a purificação do pecado. Por que nós precisamos da purificação dos pecados? Porque quer queira, quer não, o maior problema, eu diria até assim, o único problema do ser humano é pecado. Tem até um pastor que eu ouvi, ele diz assim: quando alguém chega ao meu gabinete para contar um problema, eu digo assim: não precisa contar o problema não, porque eu já sei qual é. O problema é pecado. E aí, na nossa geração, nós percebemos que essa palavra, ela raramente é usada. Principalmente no meio secular, ela não é usada, geralmente, Nós estamos numa geração assim de eufemismos, Eufemismo é assim: morrer hoje é chamar, você não diz se a pessoa morreu, mas você diz assim, ela foi a óbito, Agora estão usando até assim, cancelar o CPF, Foi cancelar o CPF. As pessoas inventam uma série de sinônimos
para evitar a palavra real, que é morte. Chama-se eufemismo, né? Você usa uma palavra mais suave para não dar a entender o significado real da palavra. Mas eu acho que isso aí é uma desinformação, né? Porque quando nós usamos o eufemismo, nós estamos, assim, de certa maneira, escondendo a verdadeira gravidade da coisa. No caso, pecado é pecado. Quando a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Não adianta chamar de outra coisa. Adultério, por exemplo, é assim, ter um caso. O que está acontecendo? Eu estou tendo um caso. Fornicação é ficar, né? Cego agora é deficiente visual. Leproso é ranceniano, né? E vai por aí. Então, eu sempre digo assim, que quando a Bíblia diz assim, o mundo inteiro jaz no maligno, e a função de Satanás é enganar as nações, ele vai mudando o significado das palavras. Mas o verdadeiro significado é o que está na Bíblia. Então não adianta, né? Aí eu quero dizer, os judeus, eles tinham um ritual para lidar com a purificação dos pecados. E está aqui em Levítico, capítulo 16. É chamado de Yom Kippur. Yom Kippur em hebraico é o dia da expiação, né? Dia da expiação. Até hoje os judeus, eles comemoram o Yom Kippur, todo ano, porque todo ano eles comemoram o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Mas traduzindo no ocidente para os nossos idiomas neolatinos, é chamado assim, dia do perdão, porque a palavra expiação também raramente é usada no nosso idioma. Aí para o pessoal entender melhor, vamos colocar dia do perdão. Então hoje assim, o Yom Kippur é o dia do perdão, na verdade é o dia da expiação. Só que a palavra expiação, ela tem um sentido também assim de purificação, né? Por isso que eu estou falando sobre a purificação dos pecados. Então, os judeus eles têm ainda, né? Os judeus ainda têm o Yom Kippur, eles ainda celebram o Yom Kippur. E aqui eu vou simplificar aqui toda a detalhação, o detalhamento do Yom Kippur, que foi estabelecido por Deus. Deus revelou para Moisés e Arão, para Moisés, né? E Moisés, ele orientou Arão. E aí eu vou simplificar assim. Naquele dia, no dia de Yom Kippur, os judeus pegavam, está aqui até a descrição dos animais, né? Era um novilho e um carneiro. Verso 3, um novilho e um carneiro. No verso 5, 2 bodes e um carneiro. Verso 6. E aí eu vou fazer o seguinte, eram vários animais que eles eram sacrificados, o sangue dos animais era derramado para expiar os pecados. Mas eu quero me deter mais nesses 2 bodes, porque esses 2 bodes aqui ficaram muito famosos, né? Havia 2 bodes, a maior parte da orientação que está aqui são sobre os 2 bodes, embora tinha um carneiro, tinha um bezerro, né? Mas vou chamar a atenção por 2 bodes. O que é que Moisés orientou? Deus falou para Moisés, né? Moisés orientou Arão. Arão era o sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote. Ele nessa época aqui, ele já estava com o tabernáculo pronto, né? O tabernáculo era aquele santuário móvel que foi construído em Êxodo. Então, vamos pegar os 2 bodes. Os 2 bodes, era a congregação que dava os 2 bodes. Os 2 bodes, a congregação dava. Aí Arão pegava os 2 bodes e apresentava ao Senhor diante da tenda da revelação. Ele lançava sorte sobre os 2 bodes. Um bode era para o Senhor. O Senhor aqui na verdade também é um eufemismo, né? Porque na verdade no original é Yahvé ou Jeová. É o nome próprio de Deus, né? Aí traduz por Senhor para... Eu não descarto que o Espírito Santo fez isso, porque a palavra Yahvé, quando traduz para o Novo Testamento, é Senhor mesmo, Quírio, né? Mas era o nome de Deus, Yahvé. Então, um bode vai ser para o Senhor e outro bode para Azazel. Aqui é que é uma polêmica enorme, porque na minha versão aqui não está Azazel, está o bode emissário. Mas eu fui estudar hoje esse assunto de rapaz, é ridículo essa tradução. Desculpe aí, né? Mas eu achei ridículo.
Porque, tipo assim, pega os 2 bodes. Senhor, está aqui os 2 bodes. Um deles vai ser para o Senhor. Então vamos lançar sorte. Aí lançaram sorte. Se der cara, é esse bode aqui. Se der coroa, é aquele. Aí lançaram sorte. Esse bode aqui é para o Senhor. Então deixa ele aqui que ele vai ser sacrificado para Deus. E esse outro bode aqui que sobrou, que é o segundo bode, ele vai ser para o bode emissário. Mas não tem lógica, não tem a menor coerência. Porque o bode emissário era o bode que estava sendo oferecido. Então ele não podia ser oferecido para ele mesmo. Então esse segundo bode, ele não poderia ser oferecido para o bode emissário, porque ele era o bode emissário. Já que o primeiro bode tinha sido oferecido para Deus, o Senhor, Jeová, o segundo bode ia ser oferecido para uma outra pessoa, que não podia ser ele mesmo. Então, quando a tradução diz assim, o segundo bode vai ser oferecido para o bode emissário, eu achei ridículo isso aí. Como é que esse segundo bode, vai ser oferecido para ele mesmo, porque o bode emissário é ele? Agora, se traduzir direito, como está no original, o segundo bode vai ser oferecido para Azazel. Esse primeiro bode vai ser oferecido para o Senhor, Jeová, Deus. Ele vai ser oferecido, sacrificado. O sangue dele vai ser derramado para o Senhor, para Deus. E o segundo bode vai ser oferecido para uma outra pessoa chamada Azazel. Eu acho interessante que a Nova Versão Internacional, a famosa NVI, traduz Azazel mesmo, translitera. Enquanto que a King James, eu sempre estou examinando agora a NVI e a King James. A King James coloca bode emissário, mas foi traduzido em 1611. Eu digo, não é possível que hoje a gente vai continuar com essa tradução, né? Então, o segundo bode, ele foi separado para Azazel. Quem é Azazel? Aí eu fui olhar a opinião dos teólogos. Tem várias escolas, né? Mas eu gravei bem a Orígenes. Orígenes, ele é muito famoso, né? E eu respeito muito Orígenes, embora ele não seja Deus, mas a interpretação dele é que é Azazel mesmo. E que esse Azazel é um dos nomes de Satanás. Eu creio nisso. Tá? Então, esse Azazel, eu creio que é Satanás. O bode seria levado para o deserto. Aí eu digo, quem é que mora no deserto? Satanás. Satanás mora no deserto. Porque quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, Satanás apareceu para Jesus e disse, se tu és filho de Deus, né? Ele estava morando lá no deserto. Então, quando esse segundo bode foi enviado para Azazel, esse Azazel é Satanás. Alguém diz assim, mas no Antigo Testamento Satanás quase não é citado. É claro, o Antigo Testamento é alegoria, é figura. Então, vamos lá, né? Purificação dos pecados, esse era o rito. Aí o que acontecia? O sumo sacerdote pegava o primeiro bode que foi sorteado para o Senhor. Aí o sumo sacerdote, ele matava o bode. Primeiro bode, ele matava, tirava o sangue, e aí ele entrava no tabernáculo, ele entrava no santo lugar, e depois do segundo véu, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, com o sangue do primeiro bode, e com o sangue do novilho, porque nessa altura ele também tinha matado o novilho. Então o sumo sacerdote entrava com o sangue desses 2 animais, do primeiro bode, e com o sangue do bezerro, o novilho, e lá dentro do santo dos santos, que representava a presença de Deus, o sumo sacerdote fazia, ele espargia o sangue no santuário, no santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, os querubins da glória, o altar, tinha um altar, o propiciatório, estava lá dentro também. E tinha o altar do incenso também, que ele estava lá dentro. Então, ele fazia todo um ritual com o sangue do primeiro bode. Veja que isso é uma simbologia, né? Que os judeus tinham que fazer no dia da expiação. Mas aí, o segundo bode, irmão, aí vem a questão. O segundo bode, quando o sumo sacerdote saía lá de dentro, ele pegava o segundo bode
Arão, o sumo sacerdote, colocava ambas as suas mãos sobre a cabeça do segundo bode, confessava os pecados da nação sobre a cabeça do bode, e depois esse segundo bode era entregue para alguém, né, uma pessoa designada, pegava o bode e levava ele para o deserto, para Azazel, e soltava o bode lá. Aí é que entra a polêmica aqui, porque alguns dizem assim: esse segundo bode é Satanás. Esse negócio da interpretação da Bíblia não é fácil, não, irmão. Olha, interpretação da Bíblia não é fácil, não é para qualquer um. Tem coisas que nós só sabemos por revelação do Espírito Santo. A minha posição: aqueles que dizem assim, esse segundo bode representa Satanás. Esse primeiro bode que foi morto, o sangue que foi levado para dentro do santuário, representa Jesus. Esse segundo bode representa Satanás. Eu não acredito, né? Eu acredito na versão, naquela outra versão que diz assim: os dois bodes representam Jesus. O primeiro bode representa Jesus sendo morto aqui, né? O sangue levado para dentro do santuário e sendo derramado lá na presença de Deus. O segundo bode também representa Jesus, porque tem uma expressãozinha, vamos ver se eu acho essa expressão aqui. Verso 22, Levítico 16, 22, vamos lá, diz assim: olha só, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e deixará o bode no deserto. A interpretação da Bíblia, a expressão é: aquele bode levará sobre si. Então essa é a expressão, olha. O bode levará sobre si. Onde é que está essa expressão? Isaías 53. Isaías 53, verso 4. Embora a expressão de Isaías é assim: ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Está se referindo a Jesus, né? Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ou então as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas a expressãozinha que faz a conexão aqui é: ele tomou sobre si, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas doenças, as nossas enfermidades. É 53. E o bode, que era o bode emissário, sim, ele era o bode emissário. Ele seria levado para o deserto, porque o sumo sacerdote impôs sobre ele ambas as suas mãos e confessou todas as iniquidades da nação. Então o bode levou as iniquidades da nação para o deserto. Só que aí eu fico pensando assim: meu irmão, esse negócio é complicado, tem coisas que a gente não entende, mas eu vou dizer aqui alguma coisa que me ocorreu. Acredito que o Espírito Santo estava me orientando sobre isso. Se esse primeiro bode foi oferecido ao Senhor, o segundo bode foi oferecido a Azazel. Azazel é Satanás. Aí fica o problema. Quer dizer então que Jesus, ao morrer naquela cruz, ele deu uma satisfação a Deus porque derramou o seu sangue lá? E ele deu uma satisfação a Satanás? Aí muita gente se escandaliza com isso, né? Só que é o seguinte: tem coisas que nós não podemos entender. Deus devia alguma satisfação a Satanás? Jesus devia alguma satisfação a Satanás que tivesse que ser cumprida? Porque esse segundo bode, que foi levado para o deserto, levando os pecados do povo, ninguém sabe o que acontecia com ele lá no deserto. Agora você imagine o bode lá no deserto, com todos os pecados da nação sobre ele. O que Azazel faria com ele, já que Azazel, eu creio que é o próprio Satanás? Mataria ele, faria todo tipo de crueldade com ele, porque tinha autorização, porque Satanás tem autoridade sobre quem tem pecado. Aí a questão é: então Jesus pagou um preço para Deus e outro para Satanás? Eu não sei se ele pagou o preço, mas alguma coisa devia a Satanás.
eu vou citar um texto de Apocalipse para os irmãos verem como o negócio é. Tem coisas que a gente vê na Bíblia e a gente não quer acreditar, mas está lá. Abre aí Apocalipse 5, verso 9. Apocalipse 5, 9. Aqui está, nós temos essa imagem agora no céu, tá? Os 4 animais, está os 24 anciãos, e eles começam a cantar diante do trono de Deus, e diante do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus. Olha o que ele diz, verso 9, Apocalipse 5, 9. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Agora me explique isso. Então quer dizer que Jesus, o Cordeiro, que foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus. Eu tô assim, a minha mente está a mil, porque tem um outro texto que eu acho que completa esse. É Apocalipse 14, 4, parte B, diz assim: esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aí eu pergunto, se Jesus, o Cordeiro de Deus, ele comprou homens para Deus com o seu sangue, a moeda no mundo espiritual é sangue. Então, se Jesus com o seu sangue ele comprou homens para Deus, a pergunta é, ele comprou de quem? Esses homens eram de quem que Jesus comprou para Deus? Não podiam ser de Deus, porque ele comprou para Deus. Eram de Satanás? É o que tudo indica. Então, aí é o que eu quero dizer. Me ocorreu aqui uma ilustração, uma comparação, né? Que eu fiquei assim indeciso se usaria ou não. Eu não quero criar problema, mas a comparação é muito assim, pertinente. E eu vou me arriscar e vou falar. Eu procuro me manter antenado sobre o noticiário político. Eu me mantenho atualizado com o noticiário político, tanto nacional como internacional. Dizem alguns que o nosso presidente está nas mãos dos seus inimigos, fazendo a vontade dos seus inimigos, porque o seu filho está na mão dos inimigos. Então dizem, se é verdade ou não, não tenho prova, não sei, é só o que eu ouço por aí, que o nosso presidente está nas mãos dos seus inimigos, fazendo a vontade dos seus inimigos para salvar o seu filho. Aí eu fiquei assim, rapaz. Então o presidente pode estar assim, se for verdade isso, eu não sei, mas se for verdade, aqui está o povo brasileiro, e aqui está o filho do presidente. Aí o presidente, ele pode estar nesse dilema: se eu entregar o meu filho para os meus inimigos, eu salvo o povo brasileiro. Mas se eu salvar o povo brasileiro, eu entrego o meu filho para os seus inimigos, meus inimigos. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Aí a pergunta, eu tenho ouvido alguns dizer assim: eu compreendo o presidente, porque como pai, ele ama o seu filho, então ele quer salvar o seu filho a qualquer custo, se esse for o caso. Aí eu pergunto, será que o presidente vai entregar o povo brasileiro para salvar o seu filho? Ou ele vai entregar o seu filho para salvar o povo brasileiro? Não sei. Mas aí, quer seja verdade ou não, Deus ficou nesse dilema. Porque os homens pecaram, quando eu digo os homens, falo homens e mulheres, né? Todos pecaram. Quando todos pecaram, Satanás tomou posse, porque quem peca pertence a Satanás. Porque foi Satanás que induziu o homem a pecar, né? Aí o que acontece? Satanás diz assim: Senhor, Deus, os homens agora estão na minha mão. Eu tomei posse deles, são meus agora. Mas eu posso te devolver os homens se você me der um preço, se você me der um negócio.
O que é, Satanás, que você quer? Eu quero o seu filho. Seu único filho a quem você ama. Se você me der o seu filho para fazer com ele o que eu quiser, eu te entrego os homens. Será que foi isso que aconteceu? É o que desses dois bodes parecem indicar. Aí o que aconteceu? Aí vocês lembram lá, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vocês acreditam que Deus entregou o seu Filho Jesus nas mãos de Satanás, para Satanás fazer com ele o que quisesse, para poder salvar a humanidade? Parece que foi o que aconteceu. Aí vocês perguntam, quando Jesus foi para a cruz, que ele foi chicoteado, cuspido, esbofeteado, coroa de espinho, tortura, morto na cruz, uma morte horrível, né? O seu lado foi furado pela lança do soldado romano, saiu sangue e água. Jesus ficou na cruz durante 6 horas, de 9 da manhã até meio-dia. De meio-dia até 3 da tarde. 3 da tarde ele expirou. Você aguentaria ficar 6 horas crucificado? E as mãos dele não estavam amarradas não, era prego mesmo, era prego, cravos, estava entrado na mão e nos pés. Ele morreu. Eu pergunto, Deus amava o seu filho ou não? Amava, porque ele diz assim, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. É o que eu me comprar, Deus, eu amo, tudo que, ó, irmão, Deus ama tanto o seu filho Jesus, que tudo que Deus fez e faz é para Jesus. Só que ele entregou esse filho nas mãos de Satanás, para Satanás matar Jesus, para poder salvar a humanidade. Aí eu pergunto, Deus ama você? Deus ama a humanidade? Ele provou que ele ama? Paulo diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí me ocorreu nessa altura, irmãos, uma ilustração, que no auge da visão, ela era muito contada, né? No pré-encontro. Tinha as 4 lições do pré-encontro. Eu lembro que, não sei se era na 3ª ou na 4ª lição, que tinha aquela ilustração. Que um homem trabalhava como maquinista, não sei se era maquinista, era o motorista do trem. E aí ele se ausentava de casa e deixava o filho dele com a mulher dele, né? Era o filho único que ele tinha, que ele amava. E um dia, depois de uma longa viagem no trem, quando ele voltava para a cidade dele, acho que eu estou me esquecendo de algum detalhe aí, mas eu vou contar o que eu me lembro. Quando aquele homem voltou daquela viagem trazendo o trem vinha cheio de gente. E quando ele foi chegando perto da cidade dele, ele viu o filho dele entretido brincando sobre a linha de trem. Aí ele pensou assim, se ele freasse o trem poderia descarrilhar e matar todas as pessoas que estavam no trem. Mas se ele não freasse, ele passaria por cima do filho dele. E aí o homem ficou no dilema, ou ele matava o filho, ou matava as pessoas que estavam no trem, que era muita gente. Pelo que eu me lembro, no final ele resolveu matar o filho dele para salvar as pessoas que estavam no trem. E passou o filho dele, ficou com o coração partido. Você acha que Deus fez isso? É o que esse exemplo dos 2 bodes parece indicar. Que os 2 bodes representam Jesus, né? O bode primeiro foi morto, o sangue foi levado para dentro do Santo dos Santos. E o segundo bode foi levado para o deserto para ser entregue para Azazel. Azazel é Satanás. E lá no deserto, com certeza, Satanás matou o bode. Purificação dos pecados. Os pecados só pode ser purificado com sangue. Então, todo o ritual do Antigo Testamento, o Yom Kippur, o dia da expiação, uma vez por ano, os judeus faziam isso, o sumo sacerdote tinha que levar o sangue, e havia esse ritual de matar esses 2 bodes, né? Aí fala de um bezerro e de um carneiro também. Então, era sangue, era muito sangue ali, para purificar, né? Fazer expiação pelos pecados do povo, purificar os pecados, que o pecado ele contamina, né? O pecado ele suja, isso tudo é espiritual, né? O pecado é espiritual. E o único material que pode lavar o pecado é o sangue.
E aqui no Antigo Testamento era sangue de animais. Agora eu quero ir lá para o Novo Testamento, em Hebreus 9, porque Hebreus 9, ele vai exatamente comentar o capítulo 16 de Levítico. E eu vou ler aqui alguns versículos. Hebreus 9. Eu vou ler a partir do verso 9, porque até o verso 9 ele retrata o antigo rito do Yom Kippur do judaísmo, né? Aí diz aqui, verso 9. Tudo isso que aconteceu, ele diz aqui, é uma alegoria. No original é parábola, parabolê. É uma parábola. Para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções, justificações da carne imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação, nem por sangue de touros e de bodes. Aqui está bezerros e bodes e bezerros. Mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir do Deus vivo. Eu vou traduzir aqui, para nós aqui. Todo o capítulo 9 de Hebreus, ele vai falar que diante de todo o ritual do Yom Kippur, lá do judaísmo, ele diz assim, olha, tudo aquilo que acontecia lá no judaísmo era uma parábola. A tradução aqui é uma alegoria. A verdade mesmo que ele quer dizer, ele diz aqui, é que o sangue de touros e de bodes não tira pecado. Capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. O que os judeus fazem todo ano no ritual do Yom Kippur, ao sacrificar aqueles 2 bodes, diz aqui, não purifica o pecado. Aquilo faz apenas relembrar o pecado, comemorar, quer dizer, trazer a memória, um memorial, para lembrar que os pecados estão lá. Ele diz, o único elemento que purifica pecado é o sangue de Jesus. Aí ele está dizendo assim, só que o que aconteceu lá no Antigo Testamento do judaísmo, com o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, com o sangue do primeiro bode e do bezerro, ele disse, isso aqui é só uma alegoria. O que aconteceu mesmo é que Jesus, ele entrou, aí isso aqui é um negócio tremendo, tem coisas que a gente vai ficar lendo a Bíblia, a gente não acredita no que está vendo ali, ouvindo, é assim, ele diz assim, olha, o pecado contaminou não só a terra, mas contaminou o céu também. Você acredita nisso? Olha, o pecado não contaminou só a terra, contaminou o céu também. Está aqui, em Hebreus. Aí ele fala, Jesus não entrou no Santo dos Santos do tabernáculo do deserto. Jesus não entrou no Santo dos Santos do templo de Jerusalém. Mas Jesus entrou no céu. Lá no céu tem um santuário. E aquele da terra, tanto o tabernáculo móvel como o templo de Jerusalém, que era fixo, eles são uma cópia daquele que tem lá no céu. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, é assim, faz tudo conforme o modelo que no monte foi mostrado. Então, ele diz assim, olha, lá no céu tem um santuário, e naquele santuário do céu, é a mesma coisa que o da terra. Tem o átrio, tem o santo lugar, e tem o santo dos santos. Ele diz assim, Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos do céu. E ele não entrou com o sangue de touro nem de bode, ele entrou com o sangue dele mesmo. E ele fez propiciação, expiação, diante de Deus mesmo. Não foi da figura, que tem lá dentro do santo, não. Foi diante de Deus mesmo. Jesus, com o seu próprio sangue, ofereceu o seu sangue para purificar
os pecados, não só da terra como do céu. Eu acho isso aqui tremendo, porque eu nunca vi ninguém falar nisso, né? Que os pecados contaminaram o céu também. Alguém vai dizer, o pastor está falando de heresia. Tô não, sabe o que é? Hoje de manhã eu falei disso aqui. É que antes que o homem pecasse, os anjos também pecaram. E sabendo como Deus é responsável, Deus tomou providência para resolver o problema do pecado dos anjos e do pecado dos homens. Então, Jesus morreu, o sangue dele, ele entrou no Santo dos Santos e ofereceu o seu sangue para purificar os pecados, tanto da terra como do céu, né? Olha só, verso 23, Hebreus 9, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Ou seja, era necessário que a figura é o tabernáculo do deserto, tabernáculo móvel, é o templo de Jerusalém, que era um tabernáculo fixo, mas é aqui na terra. Eles são figuras do que tem no céu, é distinto. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Só que quem viu aqui de manhã sabe que eu falei que tem mais de um céu. Eu acredito que tem um céu onde moram só os anjos, porque a palavra céu, quando aparece sempre geralmente no plural. No hebraico é Hashamayim, plural dual, significa duas coisas que Deus criou da natureza. Então, existe mais de um céu. E eu creio que quem foi contaminado foi o céu onde os anjos moravam. Porque Satanás dizia assim: eu subiria ao céu. Acima de Satanás, onde ele morava, tinha outro céu, que é onde Deus mora, primeiro céu. Paulo fala do terceiro céu. O terceiro céu é na terra, que é o paraíso. O segundo céu, eu acredito que é onde os anjos moram. E o primeiro céu é onde Deus mora. Aonde Deus mora não foi contaminado, mas aonde os anjos moram foi contaminado, porque a rebelião dos anjos foi no céu, nesse céu aí. Só que Jesus entrou na presença de Deus, no santuário que está no primeiro céu, na presença de Deus, para purificar as coisas que estão no céu, no segundo céu. É o que está esse versículo. Analise depois, irmão. Hebreus 9, 23, para ver se isso está escrito aí. E aí, irmãos, aqui vem a questão da purificação do nosso pecado, né? Deixa o pecado dos anjos para lá, deixa o pecado do céu para lá, mas vamos tratar dos nossos pecados aqui da terra mesmo. Tudo que no dia de Yom Kippur, Yom Kippur, Yom é dia em hebraico, né? No Yom Kippur, todo aquele ritual, todo ano o judeu continuou fazendo isso aí, derramando o sangue dos dois bodes. Só que os dois bodes representam Jesus. Jesus já derramou o sangue dele já resolveu o problema do pecado. Os nossos pecados foram lavados, purificados pelo sangue de Jesus que foi derramado. É claro que para você tomar posse, você tem que crer nele, né? E aí termina essa história em Hebreus. Todo o livro de Hebreus, toda a carta aos Hebreus, ela fala. Por isso que eu tirei a expressão purificação dos pecados do primeiro versículo, do primeiro capítulo de Hebreus, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Havendo ele feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Todo o livro de Hebreus fala sobre a purificação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Para entender melhor isso aqui, você tem que ler e reler a carta aos Hebreus e o ritual do Yom Kippur em Levítico 16. Então, e ele termina dizendo aqui, eu vou terminar com isso. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, ou uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você está esperando Jesus para a salvação? Seus pecados já foram lavados pelo sangue de Jesus? Eu acho muito legal que no auge do avivamento da Assembleia de Deus, os irmãos diziam assim: o sangue de Jesus tem poder, né? O sangue de Jesus tem poder. Eu fui lavado e purificado no sangue de Jesus. Essa eles estava na boca dos irmãos o tempo todo, né?
Precisamos resgatar isso, né? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Até mesmo depois de crente. Eu acho tremendo. Primeira carta de João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí há condições para o sangue de Jesus purificar o pecado do crente se nós andarmos na luz como Ele está na luz. Há duas coisas: temos comunhão uns com os outros. Que ele está dizendo aqui, o que nos desune, o que nos coloca uns contra os outros é o pecado. Mas se nós andarmos na luz, andar na luz significa andar sem pecado. Aí nós temos comunhão com os outros. E aí vem, se alguém pecar, nós temos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meu irmão, já pensou nisso? Que o único problema que o ser humano tem chama-se pecado. Eu estou lendo o livro de Provérbios esses dias. Provérbios diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Nação pecadora, nações pecadora. Aí vem o juízo de Deus. Os problemas das nações é o pecado da nação, é o pecado do povo. Aí Deus manda juízo porque provoca a ira de Deus, né? Mas na medida em que a nação ela se arrepende dos seus pecados, a nação confessa os seus pecados, a nação se humilha diante de Deus, a nação pega os 10 mandamentos, vai tentar guardar os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não salvam, mas quem é salvo cumpre os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos resumem o caráter de Deus. Agora, se a nação ignora Deus, ignora a palavra de Deus, o sangue de Jesus não vai servir para purificar o pecado dessa nação, né? Espero que o sangue de Jesus purifique os nossos pecados aqui todos, e que nós possamos interceder pela nossa nação, né? Para que não haja injustiça. Toda injustiça é pecado. E o Brasil seja salvo, e o sangue de Jesus venha lavar a nação. Eu já vi aí alguns irmãos fazendo isso, se está certo ou errado eu não sei, mas ungindo os céus do Brasil com óleo, as águas e a terra. O Brasil, para ser ungido, é com o sangue de Jesus, lavado, mediante arrependimento, se voltar para Deus. Devemos orar pela nossa nação e por nós mesmos. Nós só podemos fazer nós mesmos obedecer a Deus. E à medida que o sangue de Jesus lavar o nosso pecado, Ele vai começar a lavar de outras pessoas que estiverem perto de nós. Então, meu irmão, receba essa palavra, se apegue com o sangue de Jesus, porque não tem sabão Omo, não tem qualquer outro desses ingredientes que lava a roupa, deixa bem limpinha, só o sangue de Jesus que faz isso. Acho interessante que o sangue é vermelho, mas ele deixa branco como a neve, né? Que diz aí o hino, né? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, porque Jesus sofreu e derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados, purificar dos pecados. Invoca o sangue dele quando você estiver orando.